Mas bora lá, rapaziada, beleza. Estava fazendo minhas pesquisas aqui para lançar mais conteúdo para o canal e verifiquei sobre esse tema no desenvolvimento pessoal, que são os homens alfa, beta e sigma, que são os mais comuns hoje em dia. E ao longo das minhas pesquisas e desde que esse tema surgiu na minha vida, percebi que homens que levam isso ao pé da letra, na verdade estão se atrasando. Isso na verdade não importa. E eu vou explicar para vocês até o final do vídeo o porquê que não importa a nomenclatura que você é. Então, vamos lá. Rapaziada, vamos começar falando já uns dois pés na porta do pior, né? Que é o beta. O homem beta, sem sombra de dúvidas, é o que todo mundo conhece como o cara que é completamente fraco, ele não tem opinião para nada, ele não tem direcionamento na vida, ele muito provavelmente é pisoteado pela mulher, isso se ele consegue uma mulher, porque as características mais importantes a serem consideradas do homem beta é que ele é um cara que não tem posicionamento, ele não tem perspectiva, ele não tem motivação, ele não tem nada. Ele é um homem que serve apenas como massa, ele serve apenas para ser liderado. Ele nunca vai conseguir chegar a um patamar de evolução ou desenvolvimento que tire ele desta zona de conforto. O beta nunca tem a motivação necessária para sair deste estágio que ele está. Ele sabe que ele é um beta e ele se considera beta. Porém, o esforço da mudança é muito maior do que o esforço dele permanecer a mesma coisa. Então os homens beta, na maioria das vezes, são os homens dominados. Por que eu coloquei esta imagem da mulher? Muito simples. O homem beta, ele geralmente nunca vai ter chances de conseguir mulheres decentes. Na maioria das vezes, betas vão conseguir mulheres sim, e várias delas. A questão é, ele nunca vai conseguir mulheres de valor. Ele nunca vai conseguir ficar com uma mulher que realmente goste dele pelo que ele é e realmente goste da personalidade dele. Pelo contrário, mulheres manipuladoras, mulheres que querem apenas se deleitar e aumentar o seu ego, vão ficar com este tipo de homem. Justamente porque ele não exala masculinidade. Ele naturalmente é um homem que será usado como massa de manobra. E muitas vezes irão passar a perna nele e ele não vai fazer nada. É aquele tipo de pessoa que na maioria das vezes quer agradar todo mundo, porque as poucas oportunidades que a vida colocou na frente dele, ele acha que a qualquer momento ele pode perder, e se ele perder, ele não vai ter mais nada. Estas são as características principais do homem beta, e por incrível que pareça, rapaziada, é a maioria das pessoas, dos homens que eu vejo hoje em dia. As grandes massas são rodeadas por esta personalidade que é o homem beta. Então, o homem beta é o homem descartável. É o homem que será utilizado para ser manipulado. Então, na maioria das vezes, o beta vai ser um capacho. Eu creio que você que está me assistindo, se você se considera um beta, assista o vídeo até o final que você vai entender o que eu quero dizer com tudo isso, tá? Mas vamos para o próximo antes que a gente possa entrar mais a fundo nas explicações. O alfa e o sigma. Conforme eu fui pesquisando, rapaziada, eu fui vendo que o alfa e o sigma eles são muito parecidos, mas ao mesmo tempo são bem divergentes. O que isso significa? Falando primeiro do homem alfa, o alfa ele já é um cara muito mais empoderado, posturado e que mantém uma posição de liderança frente aos outros. Na maioria das vezes ele vai preferir estar em grupos e se manter o líder daquele grupo, o homem que vai tomar a frente, o que é o primeiro a falar e o primeiro a terminar a fala. Ele geralmente tem caminhos muito bem estabelecidos para um objetivo final de sucesso. O homem alfa é aquele que faz com que as pessoas notem a presença dele ali. A presença dele é impactante. Pessoas notam na hora quando um alfa entra na sala ou no ambiente. Geralmente muito populares com as mulheres, e por ter uma sensação de dominância, ele pode ficar com várias mulheres. Essas são as maiores características do homem alfa. Na maioria dos casos, os homens alfa também têm uma personalidade mais extrovertida, fazem amizades muito mais facilmente, mas se impõem assim que chegam nos lugares. Os homens alfa geralmente são retratados com a figura de um leão, aquele que vai ser o dominante meio ao grupo.
Na maioria dos casos, o alfa é aquele cara que serve de inspiração para o próximo, onde ele também vai utilizar os menores como escada ou vai levar pessoas junto com ele rumo ao sucesso. O alfa é aquele cara que vai chegar e dominar a parada toda. Falando agora do sigma, o sigma ele é um pouco diferente. Também é um homem posturado, é um homem dominante também. Ele vai ter uma carga psicológica mais leve comparada ao alfa e ele vai muito provavelmente dominar onde ele chegar. Qual que é as maiores diferenças do sigma para o alfa? O sigma ele já é um cara um pouco mais fora da linearidade. Por quê? O alfa ele geralmente tem um caminho pré-estabelecido e vai fazer de tudo para chegar nesse caminho, certo? O sigma, por sua vez, não. Ele vai ter ramificações do seu mesmo objetivo, que é ser um cara de sucesso ou a melhor versão de si, mas se no meio do caminho ele precisar mudar a estratégia, ele não terá problema nenhum com isso. Diferente dos homens alfa, que caso apareça um tipo de problema, ele irá contornar o problema, resolvê-lo e continuar no mesmo caminho. O sigma, por outro lado, ele pode sair daquele caminho, entrar em outro, ter novas opiniões. O sigma, na maioria das vezes, será aquele homem que vai preferir se manter um pouco mais recluso, um pouco mais sozinho. Ele prefere evoluir mais na base da solitude. Quando o assunto for mulher, ele pode ficar com várias mulheres, mas na maioria dos casos ele vai preferir uma mulher só, porque será menos dor de cabeça e que fará com que ele tenha mais domínio sobre o seu projeto e seu caminho. O Patrick Bateman, o psicopata americano do filme, muitas vezes é retratado como um sigma, justamente por ele ser aquele camaleão social. Eu já fiz um vídeo sobre isso no canal, que é a Mask Pill. Eu recomendo que vocês entrem aí e deem uma pesquisada para vocês verificarem compostos de que um sigma pode estar trazendo para sua vida. Então, percebe-se que o alfa e o sigma, eles são muito parecidos. Na minha visão, conforme os meus estudos, eu percebo que o homem alfa é o dominante, o líder que é mais extrovertido, e o sigma é a mesma coisa, só que mais pro lado introvertido, o que prova que você ser extrovertido ou introvertido não muda o fato de você ser um homem dominante, um homem pra frente. Então, o que a gente pode aprender com isso? Qual você mais se encaixa? Todos os homens hoje em dia vão passar por esse processo. Você vai estar lá no meio do seu âmbito de amizade e você vai passar por esse tipo de situação. Então vamos ramificar um pouco antes de eu entrar na explicação. Se você está estudando inglês, por exemplo, e o seu grupo de amigos já sabe o inglês fluente, já tem muito mais conhecimento do que você, e você começou agora no inglês, muito provavelmente eles vão te considerar um beta, porque o inglês hoje é imprescindível, todo mundo precisa. E se no seu âmbito de amizades todo mundo sabe e você só está começando, muitas vezes eles vão te zoar de beta por você não ter aprendido isso antes. Inclusive, aqui na descrição tem um curso de inglês que, se vocês quiserem fazer, que eu recomendo demais e eu já estou fazendo. E o inglês, como todo mundo já sabe, muda a vida das pessoas. E se você quer deixar de ser um beta, se você se considera, faça o inglês, ele é muito importante. Mas voltando, eles irão te caracterizar de beta, justamente pelo fato de você estar começando no seu projeto, você está começando no seu desenvolvimento. Aí você já pode ser considerado um beta. Por outro lado, se você é aquele tipo de pessoa que consegue chegar no meio da galera e ser uma pessoa imposturada e manter suas opiniões e valores presentes, você já vai ter uma característica de alfa. Provavelmente as pessoas vão te olhar de outra maneira, sejam amigos, mulheres que você tenha interesse, eles vão te olhar e falar: caramba, que atitude de alfa, esse cara chega e domina o lugar. Também, outra característica que você pode estar adotando é a característica de você ser um pouco mais recluso, aquele modo caverna, aquele processo da vida onde a gente se isola um pouco para evoluir, e isso é uma característica de sigma. E muitas vezes, quando você vai chegar em uma mulher para ficar com ela, ou se você tem interesse em alguma mulher, é normal você manter um pouco de insegurança, até porque a gente nunca está preparado para as coisas. E a insegurança muitas vezes será dividida por duas maneiras. A primeira insegurança é que você vai agir como beta, não vai saber o que falar, e muito provavelmente a mulher
vai acabar te olhando de uma maneira ruim, você vai perder a chance de ficar com ela. Agora, se você for ainda assim introspectivo, introvertido, inseguro e chegar nela, você vai estar pulando mais um degrau, onde você finalmente tomou uma atitude e você não se importa com o resultado. Se der certo, você evoluiu. Se não der certo, você também evoluiu. E isso é uma característica de pessoas sigma. Então percebe-se que no final das contas não faz diferença nenhuma. É isso que a gente tem que colocar. Que se dane o que você é, o que você deixa de ser. Se você é um beta, se você é um alfa, se você é um sigma, pouco importa. Você tem que ser homem. A grande questão de tudo é que você vai ser homem. E homem é dominante, o homem é empoderado, o homem é um líder e o homem toma a frente na situação. Como eu disse anteriormente, você vai ter características dos três. Então pouco importa o que você vai ser, como vão te rotular. O homem ele precisa ter liderança, ele precisa chegar e dominar. Se você quer ser um homem de sucesso, você precisa dominar a liderança. A liderança nada mais é que você evoluir e trazer os outros para evoluir junto com você. Aquele livro, O Monge Executivo, é um belo exemplo de como você exercer a liderança. Outra coisa, a segurança. O homem precisa ser o cara que toma a frente. Então, na sua casa, no seu relacionamento, na sua vida financeira, você tem que ter segurança. Uma mulher busca no homem simplesmente a segurança. Segurança física, emocional ou muitas vezes financeira. Então o homem ele precisa passar essa aura de segurança para as pessoas. Outra coisa, o homem ele nunca pode chegar em segundo lugar. O homem ele sempre precisa buscar ser o primeiro em tudo. O primeiro na vaga, o primeiro na corrida, o primeiro que vai chegar na mulher que você gosta. Porque não é só você que gosta daquela mulher. Então se você for o segundo ou o último, a chance de você conseguir ficar com ela é muito menor. Outra coisa, o homem precisa ser forte. Ah, então quer dizer que eu preciso de um shape magnífico e tudo mais? Não, você precisa ser forte na vida. Você precisa aguentar tomar uma porrada e levantar e continuar. Por exemplo, o meu exemplo mesmo. Esse canal eu não tenho as melhores condições. E muitas vezes as pessoas vão acabar me botando para baixo, desmerecendo. Mas vocês acham mesmo que a gente tem que ligar para esse tipo de coisa? É claro que não, você precisa ser forte, seguir em frente para concluir e conquistar os seus objetivos. Então, no final das contas, ser um alfa, ser um beta ou ser um sigma, pouco importa. Como eu disse, você vai ter características dos três. Você nunca será um especialista em tudo. Então você não vai ser um alfa em tudo. Você não será um beta em tudo e você não será um sigma em tudo. Por que o homem beta ele é tão miserável? Porque ele não quer mudar. Então, justamente começaram a colocar nomes para as coisas apenas para as pessoas se sentirem um pouco mais confortáveis. Por que você acha que prostitutas hoje em dia têm o nome de job? Porque eles querem simplesmente amansar, mudar a nomenclatura para ficar mais confortável. E um homem de verdade sabe que o conforto é um problema. Nunca devemos estar na zona de conforto. A zona de conforto é um estado onde a gente consegue, lá na maioridade, na velhice, onde a gente chega de trabalhar, se você quiser parar, é claro, e você sente que conquistou aquilo que você queria. Até lá, até os seus 65 anos, 60 anos, você é um conquistador, você é um sacerdote, você é o cara que vai tomar a frente e liderar as pessoas. Outra coisa, se você é um pai, você tem que ser o exemplo. E você tem que ser um exemplo de um homem forte. Senão você vai criar um filho fraco. Portanto, não deixe ninguém rotular o que você é ou o que você pode fazer. Você receber um rótulo significa que as pessoas estão querendo dominar a sua vida. Quando alguém ou um grupo de pessoas diz o que você é ou o que você deixa de ser, você está começando a ser manipulado por eles. Não se deixe ser manipulado, não se deixe ser rotulado, não se deixe ser comparado com as outras pessoas, porque você, por si só, é um homem e é um homem de valor. Não importa se você não chegou no seu patamar mais alto, não importa se você ainda não alcançou o seu prime, o que importa é, você é um homem, haja como homem e conquiste como um homem.
Rapaziada, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi muito bom. Eu mesmo gostei de ter pesquisado sobre o tema e ter aplicado ele na minha vida e apresentado para vocês. Novamente, galera, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!